Santos irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite de salvação para todos. Vamos aguardar alguns segundos para que os irmãos possam estar adentrando a nossa live hoje da nossa escola bíblica dominical, da Congregação do Parque Primavera. Sou o diácono Rodrigo Freitas, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Amém, meus irmãos? Por certo, hoje Deus, através da revista, da sua santa palavra principalmente, falará conosco. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus em Cristo abençoe. 3 pessoas aí, online. Os irmãos já estão adentrando a nossa live. Nosso pastor, uma boa noite, pastor. A paz do Senhor, pastor Valcinei Onival, pastor dirigente da Congregação do Parque Primavera, está online. Também evangelista Severino Ramos também está aí online, a gente já pode ver. A nossa diaconisa irmã Fran, esposa de nosso pastor. Os irmãos já estão entrando na live, que Deus abençoe. O Arthur Roberto, diretamente da Inglaterra, Deus abençoe, Tuca, está também acompanhando a live. Amém? Um minutinho, meus irmãos, nós já começamos, tá bom? Enquanto isso, enquanto os irmãos estão entrando, os irmãos já podem ir saudando aí, meus irmãos. Evandro, isto. Os irmãos vão saudando aí, irmãos. Vamos nos saudando, vão dando boa noite. Isto, graças a Deus. Aqui não é a congregação física, mas nós somos a igreja do Senhor, que nos reunimos agora em nossas casas, né? Nesses 15 dias. A igreja somos nós, a congregação está vazia, mas a igreja somos nós. Então vão saudando, vão dando a paz, que Deus abençoe. Vou fazer uma oração aqui, meus irmãos, para darmos início. Desde já, o motivo de oração da nossa lição de número 11, como está na descrição, ore para que a nossa nação seja fortemente impactada pela palavra de Deus. Ore para que a nossa nação seja fortemente impactada pela palavra de Deus. Os irmãos me ouvem bem, né, meus irmãos? Os irmãos me ouvem bem. Se os irmãos estiverem com dificuldade de ouvir, os irmãos podem avisar, que a gente tenta ajustar o som aqui de algum jeito, para que todos possamos ter uma ótima compreensão da palavra de Deus. Amém? Senhor, quero louvar a Ti, quero render graças ao Teu nome, por esta noite nós estarmos reunidos por intermédio da live, do Facebook da nossa igreja, da Congregação do Parque Primavera, Ministério de Madureira, na cidade de Guarulhos, São Paulo. Quero louvar a Ti, meu Deus, por nos dar esta ferramenta que é o Facebook, para que nós possamos, meu Deus, mesmo que não seja fisicamente ali na nossa congregação, mas nos nossos lares, nos reunirmos com o propósito de adorar o Teu nome, com o propósito de glorificar a Ti, com o propósito de examinar a Tua palavra. Nós, na terça-feira, tivemos uma live abençoada, o qual o nosso pastor ministrou para nós com o tema o que fazer quando não há o que fazer, e nós aprendemos, meu Deus, que o Senhor é a nossa solução, que o Senhor é o nosso escape. O motivo de oração hoje, meu Deus, é que a nossa nação, a nação brasileira, possa ser fortemente impactada pela Tua palavra, Senhor. Impacta os nossos jovens, impacta, meu Deus, os adultos, as crianças, os governantes, meu Deus. Impacta a nossa nação com a Tua palavra, Senhor. Te agradeço por esta noite. Desde já peço, meu Deus, nos oriente, nos guie, mediante a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Lição de número 11. Deus apresenta salvação ao cristão. Texto áureo
quem porventura tem a sua revista aí, nós vamos, e meus irmãos aqui, hoje estudar a lição que nós iríamos estudar domingo, mas por intermédio da Santa Ceia, está sendo ministrada hoje, tá bom? Então a lição de número 11, que tem por título Deus apresenta a salvação cristã. O texto áureo diz assim: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther, capítulo 8, versículo 16. A verdade aplicada nos diz assim: o Senhor Deus está atento ao seu povo nesta terra para cuidar e guardar. Nossa lição tem 3 objetivos nesta noite: conscientizar de que Deus atua a favor do seu povo. Segundo, ensinar que existem pessoas que são exemplos para nós. E o terceiro objetivo, explicar que Deus tem o melhor para os seus servos. O texto de referência, meus irmãos, está em Esther, capítulo de número 8. Você que não tem a revista aí próximo de você, mas tem a sua Bíblia, com certeza, abra em Esther, capítulo de número 8. Nós vamos ler versículos 1, 2, 7 e 8, aqui no texto de referência. 1 diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã, e deu a Mardoqueu, e Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Versículo 7. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ela enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Versículo de número 8. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Amém? Então nós vamos dar início, desde já, à nossa introdução, que diz assim, meus irmãos: veremos nessa lição que Deus continua agindo em favor de seu povo. Aprenderemos que vale a pena fazer o que é correto, pois quando estamos ao lado do Senhor, Ele envia socorro no momento oportuno. Bom, tópico 1, a introdução aqui do tópico 1 diz assim: a bondade de Deus é iminente. Os verdadeiros servos do Senhor procuram andar neste mundo com todo amor e sem maldade em seu coração. Quem vive com Deus desfruta de paz que somente se encontra nele, pois acredita que a bondade divina sempre estará lhe auxiliando. Então, meus irmãos, nesse ponto de partida aqui, do tópico 1, o nosso bispo Abner Ferreira, ele nos orienta dizendo o seguinte, que os verdadeiros servos do Senhor procuram andar neste mundo com todo amor e sem maldade em seu coração. Bom, bem sabemos que o cristão, a pessoa que é salva na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela precisa ter no seu coração o sentimento de bondade, meus irmãos, o sentimento de bondade. Não pode haver no coração de uma pessoa que é lavada e remida no sangue do Cordeiro o sentimento de maldade. Por isso que ele completa aqui dizendo: quem vive com Deus desfruta de paz que somente se encontra nele, pois acredita que a bondade divina sempre estará lhe auxiliando. Ou seja, se a bondade divina nos auxilia e nos traz paz, obviamente que nós vamos ter paz no nosso coração, e essa paz que há no nosso coração, nós vamos transmitir para as pessoas à nossa volta, meus irmãos. A pessoa que é salva, a pessoa que é crente, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem um bom coração, ela transmite paz, né? A gente sempre ouve os estudos na igreja, o nosso pastor dizendo, outros pregadores, de que quem é bom, as pessoas gostam de estar próximos dele. Por quê? Porque justamente ele transmite essa paz. E é uma paz que ela é produzida por Deus, é uma paz que dá segurança, é uma paz que traz consolo, é uma paz que conforta, sabe? Não é aquela
paz momentânea, é aquela paz que Davi, ele disse no Salmo: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então é a segurança que nós temos no Senhor, é a segurança divina, a paz que temos em Deus, ela nos acalenta em momentos tenebrosos, assim como o povo judeu estava vivendo dentro desse contexto aqui da lição de hoje, um contexto tão terrível de guerra, que agora o Senhor, ele usa de misericórdia através da vida de Esther e de Mardoqueu, mudando um edito real, e agora o povo podendo se defender e guerrear, como nós temos visto nas outras lições, tá bom? Tópico 1, item 1, Deus jamais se esquece. Mardoqueu poderia pensar que Deus havia se esquecido dele. Ele salvou a vida do rei por intermédio da rainha Esther, informando sobre uma conspiração. Por este ato, embora fosse merecedor de mais alta honraria, não recebeu de imediato sequer um agradecimento por sua lealdade e coragem. Contudo, este ato foi registrado. Pode ser que você esteja na mesma condição de Mardoqueu, esquecido por todos, ou quem sabe aborrecido por falta de gratidão. Tenha certeza de que, assim como Deus não se esqueceu de Mardoqueu, ele não se esquece de você. Meus irmãos, então, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, as coisas ela têm o tempo determinado de Deus para acontecer. O autor de Eclesiastes, ele muito sabiamente diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Você nota que demorou um tempo para que Mardoqueu fosse reconhecido pelo favor que fez ao rei quando Teres e Bigtã eles procuravam contra a vida do rei, e Mardoqueu, por estar sempre na porta, sempre atento, descobriu esse plano terrível e informou a rainha Esther, e quando o rei assim descobriu o que iria acontecer, ele falou: registra esse ocorrido no livro das crônicas. E depois de muito tempo de história, muito tempo de humilhação que Mardoqueu viveu, foi que o rei se lembrou, acordou de madrugada, perdeu o sono e pediu o livro das crônicas para dar uma lidinha. E ali ele viu escrito no livro das crônicas o favor de Mardoqueu. Então, meus irmãos, o que eu aprendo aqui? Que a honraria ela chega, o benefício chega. Deus é justo, meus irmãos. Deus é justo, e o tempo de Deus ele é perfeito. Então as coisas elas tendem, humanamente falando, eu quero que as coisas tendem a acontecer no meu tempo. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, e há de acontecer na nossa vida o que Deus cumpriu no tempo dele. Tá certo que não é fácil, né, meus irmãos, a gente esperar. Não é fácil, vamos ser honestos aqui, esperar, aguardar. Como o bispo Abner falou aqui, existem pessoas que ficam até aborrecidas pela falta de gratidão. Mas a gente precisa ter paciência. E essa palavra está tão difícil, né? Principalmente nos dias que a gente vive. Paciência, longanimidade, ser longânimo, aguardar, esperar com paciência. O próprio salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, meus irmãos, eu aprendo aqui nesse tópico 1, item 1, com o nosso bispo que deixou registrado, nosso bispo Abner, que vai acontecer. Vai acontecer na sua vida, meus irmãos. Vai acontecer na minha vida. Vai acontecer, creia. A gente quer que aconteça rápido, mas espera, calma um pouquinho, fica tranquilo que o que há de acontecer vai acontecer no tempo de Deus, tá bom? Tópico 1, item 2, um Deus todo-poderoso. Ao assistir o rei Assuero honrando Mardoqueu, somos motivados a ter a convicção de que o Senhor semelhantemente cuida de nós. Mardoqueu demonstrou confiança de que Deus seria com ele, independente das circunstâncias. Ele nos ensina que acreditar em Deus é ter confiança no seu afeto e saber que o seu desejo é o melhor para nós. O salmista expressou: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Este precioso salmo nos ensina que devemos ter fé, de que devemos ter a fé de Mardoqueu, que no momento certo o Senhor atuará em nosso favor. Então casou, né, meus irmãos? Casou certinho ali com o primeiro tópico. Esperar o tempo de Deus. E esta confiança que o Senhor nos dá é aquela confiança que o salmista expressa no Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, quando a gente confia em Deus, a gente tem uma confiança que não é terrena, não é? Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente espera em alguém, alguém pode falhar. Os irmãos não concordam? Se os irmãos esperam em mim, eu posso falhar com alguém, porque eu sou humano. Mas os que confiam no Senhor, confiar no Senhor é ter a certeza de alguém que nunca irá te desamparar, nem te abalar e nem te decepcionar. Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha, o Mardoqueu tinha esta fé. O Mardoqueu tinha esta esperança, a esperança de confiar no Senhor, a esperança, a certeza e a convicção de que ele confiava em um Deus todo-poderoso. Por isso, meus irmãos, que a gente precisa ter a convicção no nosso coração do Deus que a gente serve. E quem é o Deus que a gente serve? É o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que me conhece por completo, é o Deus que lhe conhece por completo, é o Deus que Isaías vai expressar no capítulo 6 de seu livro, que ele está assentado sobre um alto e sublime trono, que ele está acima de tudo e de todos. Então esse é o Deus que nós servimos e este é o Deus que eu devo confiar. Confiar no Deus que está acima de tudo. Como diz o tópico aqui, o tema do tópico, um Deus todo-poderoso. Amém, meus irmãos? Tópico 1, item 3 agora. A lealdade ao Senhor traz recompensas positivas. A admirável história da rainha Esther narra um intenso aprendizado em seu capítulo 8. Quando o rei Assuero dá o seu anel real que tinha tomado de Amã a Mardoqueu, a elevação de Mardoqueu, cuja vida é marcada por injustiças e perseguições, se deu por conta de sua fidelidade ao Senhor. Tenha certeza de que você poderá passar por momentos de injustiças e perseguições, mas permaneça leal ao Senhor, como Mardoqueu, e tenha a certeza de que acontecerá uma grande virada em sua vida para a glória do eterno Deus. Os irmãos creem, meus irmãos, que há uma virada de Deus para a sua igreja na terra? Eu creio que é uma virada de Deus para a igreja brasileira. Nós estamos enquadrados dentro do que o bispo falou aqui. Grandes perseguições, grandes injúrias, grandes calúnias, pessoas da mais alta esfera que têm se levantado contra a igreja, coisas terríveis e abomináveis, planos malignos contra a igreja. E note que o nosso bispo Abner, ele deixa bem frisado aqui que nós poderemos passar por momentos de injustiça, mas que nós permaneçamos fiéis. O segredo da vida de Mardoqueu, meus irmãos, é esta palavra: lealdade ao Senhor. Ele foi leal ao Senhor, ele não traiu ao Senhor, ele sempre acreditou no Deus que ele servia, e acreditando, meu irmão, conhecendo o Deus que você serve, você precisa ser leal a ele. Você não pode traí-lo. Nós não podemos trair nosso Deus. Nós estamos em um corpo pecaminoso que a gente peca, mas trair a Deus, deixar a Deus, pecar conscientemente contra este Deus, são sentimentos que a nossa carne precisa ser combatida. Eu confio no meu Senhor e eu sou leal ao meu Senhor. Mardoqueu era leal. Mardoqueu era leal ao Deus que ele servia, mesmo passando por, olha só, meus irmãos, mesmo passando por injustiças, coisas que ele não merecia, ouvindo coisas, vivendo situações que ele não merecia,
Ele escolheu ser fiel. Ele escolheu ser leal ao Deus que ele servia. Meus irmãos, tem momentos que não é fácil mesmo. Mas é aí que nós devemos nos agarrar a Jesus. Nos agarrar à sua santa e poderosa palavra. E ser fiéis ao Senhor. Veja que termina de uma forma tão bonita aqui. Como Mardoqueu, eu tenho certeza que acontecerá uma grande virada em sua vida para a glória de Deus. Ontem mesmo eu conversava com o meu pai, né? E graças a Deus, quando eu me reúno com meu pai, a gente sempre tem um bate-papo bíblico, algumas lições que ele já viveu, que a gente conversa, e outras experiências bíblicas. E nessa conversa a gente estava dizendo de que Deus ele é fiel e de que ele trata com justiça. De que Deus ele recompensa aqueles que são fiéis e leais a ele. Então, meus irmãos, eu tenho a plena certeza de que para minha e para a tua vida está chegando um momento de grande virada. Eu creio, meus irmãos. Eu tenho comentado com a minha esposa, amor, um tempo de Deus está chegando para a igreja na terra. Um tempo de Deus está se aproximando para a igreja de Cristo nesta terra. Nós estamos enfrentando um momento de grandes lutas, meus irmãos. Mas veja que a palavra de Deus, ela é fiel em declarar que antes de uma grande vitória, nós passaremos por um grande vale, por grandes percas, por grandes decepções. Mas se permanecemos fiel, algo de Deus vai acontecer. E eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio que um tempo de Deus está se aproximando para nós. Eu creio que um grande tempo de avivamento, um grande tempo de alegria, um grande tempo de gozo, mas de uma alegria, meus irmãos, vinda de Deus, está sendo preparada para nós. Nós ainda vamos desfrutar de coisas grandes da parte de Deus. Você que crê, pode dar um glória a Deus aí nos comentários. Você que crê nessa palavra, levanta uma mãozinha assim, outra assim. Dá um glória a Deus, meus irmãos. Nós não estamos na igreja, mas nós estamos aqui reunidos juntos e sentindo a presença de Deus. Sentindo a graça do nosso eterno e poderoso Deus. Tem um tempo de Deus chegando para nós. Tem uma virada de Deus para acontecer na minha e na sua vida, porque nós somos fiéis a esse Deus que a gente serve. Eu creio nisso. Glórias e glórias a Deus. Viver com Deus traz crescimento. O Senhor se alegra. Tópico 2, meus irmãos. Ó, tópico 2, tá? Viver com Deus traz crescimento. O Senhor se alegra quando festejamos o seu nome. Olha que bênção. O Senhor se alegra quando festejamos o seu nome. Essa celebração nos é demonstrada na vida de Mardoqueu, que vivia para exaltar o nome do Senhor. O salmista disse: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Estar próximo de Deus, como fez Mardoqueu, nos torna abençoados. Deus está procurando seus filhos fiéis na terra para abençoá-los, exatamente como fez com Mardoqueu. Eu gosto muito do salmo, né, que casa com essa palavra, o salmo que diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis na terra. Meus irmãos, se você é fiel, os olhos do Senhor te procuram. Olha que coisa tremenda isso daqui. Se você é fiel, os olhos do Senhor te procuram. Mardoqueu nos dá esta lição. Viver com Deus traz crescimento, e traz crescimento mesmo, crescimento espiritual. Nós amadurecemos e meus irmãos, coisa boa é conhecer a Deus, não é verdade? Coisa boa é sentir a presença de Deus. Parece que essa palavra virou tão comum, mas não é, meus irmãos. Sentir a presença de Deus é o alimento para a nossa alma. Sentir a presença de Deus alegra a nossa vida de uma maneira tremenda e extraordinária. Veja que Mardoqueu, ele exaltou ao Senhor. Deus está procurando seus filhos fiéis na terra para abençoá-los, exatamente como fez Mardoqueu. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Eu creio, meus irmãos. Eu creio que você que está assistindo essa live, você que vai ver depois esta live, você que vai participar das próximas lives aqui da nossa igreja, o Senhor tem visto
a sua luta. O Senhor tem visto a sua adversidade, assim como viu a de Mardoqueu. Assim como viu o tempo que Mardoqueu estava lá na porta do palácio do rei, o Senhor também está te vendo. O Senhor também está me vendo, viu? E há um tempo de chegar, o tempo de festejar e o tempo de se alegrar. Então, meu irmão, prepara o seu coração, viu? Prepara o seu coração, porque mais uma vez o nosso bispo aqui, comentarista da lição, fez questão de ressaltar que Deus está procurando seus fiéis na terra para abençoá-los, exatamente como fez com Mardoqueu. Ô glórias! Vivendo o melhor de Deus. O anel que Amã tanto cobiçou agora estava no dedo daquele que ele tentou matar. Meu Deus! Olha isso. O anel que Amã tanto cobiçou agora estava no dedo daquele que ele tentou matar. O anel de autoridade. O anel de honra. O anel de reconhecimento. Agora está no dedo de Mardoqueu. Essa história mostra que Deus abençoa aquele que se coloca em sua presença. Mardoqueu praticou o que era certo. Por isso, pôde viver o melhor de Deus nesta terra. Que possamos ser semelhantes a Mardoqueu. Fazer o que o Senhor quer que façamos. Somente assim poderemos viver o melhor de Deus nesta vida. Se hoje lhe perguntassem se você está vivendo o melhor de Deus, qual seria a sua resposta? Viver o melhor de Deus é o grande desafio para o cristão nesse século. Aqui eu faço essa pergunta também. Nós estamos vivendo o melhor de Deus nesta terra? Para pensar aí, meus irmãos. Um minutinho. Nós estamos vivendo o melhor de Deus nesta terra? Até porque a gente tem ouvido por aí que o melhor de Deus é bens materiais. E não é bem assim. O melhor de Deus não se resume a bens materiais. O melhor de Deus, acima dos bens materiais, é poder sentir a tua presença. É poder exaltar o seu nome. É poder acordar de manhã e louvar ao Senhor, fazer uma oração, agradecer a Ele por mais um dia que você está vivo. Viver o melhor de Deus nesta terra é sentir a glória de Jesus. O Senhor Jesus disse que Ele trouxe o reino dele para dentro de nós. Isso é um privilégio que só a igreja tem. Viver o melhor de Deus também é ter uma boa casa, também é ter um bom emprego, também é ter um bom salário, também é, meus irmãos, mas não se resume só nisso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu tenho que dizer isso aqui, eu tenho que fazer esse alerta. A gente liga a TV, parece que a bênção de Deus ela se resume apenas na matéria. E a bênção de Deus não se resume apenas na matéria, meus irmãos. A bênção de Deus é poder servi-lo na beleza da sua santidade. Coisa boa, meus irmãos, você está na tua casa, eu estou aqui na minha, e eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Se eu pudesse, eu largava o celular e começava a andar aqui dentro de casa, louvar a Deus, exaltar, pôr um louvor aqui, porque estou sentindo a presença dele. E quem tem esse privilégio, se não é aquele que vive o melhor de Deus nessa terra? De quem é esse privilégio, se não é aquele ao qual Deus deu o Espírito Santo para habitar no coração e poder senti-lo? Poder se reunir na congregação, ouvir o pastor trazer uma palavra e você sair dali regozijando e passando a semana com aquela mensagem na mente, se alegrando. Eu, no meu caso, né, que pego o ônibus todos os dias 5:30 da manhã, ou você no seu caso que pega o seu carrinho, sai da sua garagem e vai com aquela mensagem, vai sentindo a graça, vai sentindo a glória, vai sentindo a unção que é do alto, meus irmãos. Isto é o melhor de Deus. É sentir
a graça dele, mesmo não merecendo. E aí, ele vai preparando outras coisas para nós. Um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, condição para pagar nossas contas, isso também faz parte. Mas o principal é ter Jesus dentro do nosso coração. E Mardoqueu sempre teve. Mardoqueu sempre teve. Mardoqueu sempre teve Jesus. Mardoqueu sempre teve a palavra de Deus. Mardoqueu sempre temeu a Deus. Mardoqueu sempre foi fiel. E o que ele recebeu, humanamente, materialmente falando, foi resultado de um coração que era voltado a adorar ao Senhor. Que o nosso coração possa ser igual ao coração de Mardoqueu, voltado à adoração, voltado para desfrutar da sua glória. E aí, meus irmãos, aí nós teremos condição de viver o melhor materialmente falando, porque nós não vamos nos corromper. Quem vive o melhor de Deus, do espiritual, da sua glória, entende que o material não pode ser trocado e não anula o espiritual. O espiritual sempre vai estar acima. A glória sempre vai estar acima. Jesus sempre vai estar acima. O trono sempre vai estar acima. A Bíblia sempre vai estar acima. A palavra do Senhor sempre vai estar acima. A comunhão, a fidelidade de Deus sempre vai estar acima. Aí, meus irmãos, nós vamos ter condição de desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Assim como Mardoqueu fez. Assim como Mardoqueu fez. Tá bom? Tópico 2.2. Desfrutando das bênçãos do Senhor. Quando tudo parece perdido aos olhos, os nossos inimigos se levantam, perguntando aonde está o teu Deus. Então, é aí que Deus se levanta para te exaltar diante dos teus oponentes. Pois quando pensamos que caímos no esquecimento de todos, inclusive de Deus, como parecia que o Senhor tinha se esquecido de Mardoqueu, a Bíblia relata: então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. Que imagem linda de se ver! Aquele mesmo homem que havia se vestido de pano de saco e cinza, agora recebe um traje real. Quando Deus quer, é assim. Quem é humilhado, de repente, é exaltado. Meus irmãos, que bênção isso daqui. Vocês lembram do Mardoqueu que jejuou? Vocês lembram do Mardoqueu que deu um conselho para Esther para proclamar um jejum? Aquele Mardoqueu que se vestiu de pano de saco, se rolou no meio das cinzas em sinal de humilhação, exaltando a Deus, jejuando em prol do seu povo. É o mesmo Mardoqueu que agora é honrado na presença do rei, é vestido dos trajes reais, é vestido das roupas mais finas que se tinha no Império de Assuero. Aquele que se humilhou com panos de saco, aquele que teve o seu nome cogitado para forca, agora está sendo exaltado por Deus. Há momentos que parece que Deus se esqueceu, há momentos que Deus fica em silêncio, mas fica tranquilo, tá? É como diz aquele hino: no silêncio Deus está trabalhando. Deus, na eternidade, nunca deixou de trabalhar. A gente, daqui a pouco nós vamos repousar. Eu mesmo, 11 horas, já estou dormindo. Mas Deus não dorme. Enquanto eu estou dormindo, aqui no meu sono de cansaço, Deus continua trabalhando pela minha vida. Enquanto você repousa, Deus continua trabalhando por você. Deus jamais se esqueceu de você. E Ele está trabalhando a seu favor. Confie que você vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Tópico 2, item 3. Com Deus a vitória é certa. Quem crê nisso? Eu creio, em nome de Jesus, que com Deus a vitória é certa. A estratégia arquitetada por Mardoqueu e por Esther
ao selarem as cartas com o anel do rei era bem simples. O povo judeu tinha permissão para lutar e para defender a sua vida e propriedades, e poderiam matar quem quisesse fazer mal. Está lá em Esther capítulo 8, versículo 11. A confiança na vitória era tão grande que, em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquete e dias de folguedo. Hoje a vitória nos é dada por quê? É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A vida do Filho de Deus ilumina a vida dos filhos dos homens e lhes garante a vitória contra as astutas ciladas do diabo. Então, meus irmãos, você percebe que a confiança do povo era tão grande no Deus que eles serviam, que quando... Era muito simples, meus irmãos. A carta que Esther e Mardoqueu fizeram e foi chacelada com o anel do rei era para que o povo agora pudesse se defender dos ataques, dos planos malignos que Amã tinha feito para destruir o povo hebreu dentro da província de Suzã. Então, o que Esther e Mardoqueu fez agora vocês podem se defender. Era simples, vocês podem defender a sua casa, defender a sua família e defender a sua propriedade. Só que a confiança deste povo era tão grande que quando as palavras do rei chegavam até eles, eles se alegravam, davam banquetes, davam festas em agradecimento a Deus pelo livramento que Deus dera antes mesmo deles batalharem. Olha a confiança deste povo. Olha a confiança do povo hebreu dentro da fortaleza de Suzã. E qual que é a nossa confiança? O bispo Abner colocou aqui que a nossa confiança hoje é o quê? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória e agora ele deu o Espírito Santo que habita dentro do nosso coração e nos garante a vitória contra as astutas ciladas do diabo. Olha que maravilha, meus irmãos. Olha que maravilha. Tem um ditado, né, um dito popular, que diz que, eu não lembro direito, os irmãos podem me corrigir aí nos comentários, que é alguma coisa do tipo que quando a pessoa vem com a farinha, eu já tô com o bolo feito, né? É um negócio mais ou menos assim, né? Você vem me ensinar a fazer o bolo e com a farinha e eu já tô com o bolo feito aqui. Um negócio mais ou menos assim. Então é mais ou menos isso aqui. O inimigo se levanta, mas Deus já está pronto. Né? O Salmo 46 vai dizer que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, a angústia chegou, Deus já estava presente. A aprovação chegou, Deus já estava no cenário. A aprovação chegou, Deus já tinha garantido a vitória. Ele estava só de olho em nós. Então é isso que acontece. A nossa alegria, vitória, certeza e convicção é de que Deus está conosco, que Ele enviou o Espírito Santo vai nos dar sabedoria, estratégia para vencer o dia mal, porque quem nos garante a vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tópico 3, estamos caminhando para o final. Os planos de Deus são perfeitos. Eu creio nisso, viu, meus irmãos? Que os planos de Deus são perfeitos. A réplica do rei Assuero nos remete ao grande plano que Jesus realizou, olha só, por cada um de nós. O rei declara: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr mão nos judeus. Assuero está falando com veemência que aquele que o selava a Mardoqueu e ao seu povo já havia sido exterminado. Amã foi julgado e condenado pelo simples fato de querer pôr as mãos sobre o povo de Deus. Esta foi a mesma obra de Jesus na cruz do Calvário. O diabo arquitetou destruir o povo de Deus, porém a Bíblia nos narra: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha, meus irmãos, o inimigo das nossas almas já está derrotado. O inimigo das nossas almas já está derrotado. E Amã, ele faz figura a Satanás. Amã armou uma forca para matar Mardoqueu e sua família. Mas quem foi que morreu na forca? Quem foi que morreu na forca que era de Mardoqueu? O camarada que arquitetou a forca para Mardoqueu, Amã.
Então veja, Jesus, ele veio e desfez na cruz as obras do diabo. Nós agora somos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Fazemos parte desta família chamada família de Cristo. Temos promessa e somos salvos pela pessoa bendita de Jesus. Esta obra que Jesus realizou na cruz do Calvário desfez, acabou, irmão, exterminou toda a ferramenta do diabo. Então eu não me espanto mais quando um governante maior, ele tem a fala, e na sua fala ele fala de destruir a igreja, ele fala de acabar com a igreja. Meus irmãos, ele pode acabar com o templo físico, mas com a igreja que somos nós, ele nunca poderá acabar. Ele pode destruir o templo. Você quer ver um exemplo disso? A igreja perseguida. A igreja perseguida, ela cresce cada dia mais. O evangelho tem crescido cada dia mais. Por quê? Porque a igreja somos nós. E quando o inimigo ele vem para destruir a obra de Deus, ele já está derrotado. Porque o nosso Senhor Jesus é quem garante a vitória. Eu creio, meus irmãos. Eu creio que na minha e na tua vida, a vitória já está garantida em nome de Jesus. E que toda a ferramenta forjada, preparada contra a tua vida não prosperará, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Tópico 3, item 1. A maldade do homem... tópico 3, item 1, o tema diz assim: a justiça de Deus predomina neste mundo de maldades. A justiça de Deus predomina neste mundo de maldades. Veja bem, a maldade do homem, depois da queda, sempre esteve presente no mundo. Não era diferente com Amã, pois, com o ódio mortífero do povo judeu, consegue persuadir o rei a assinar um decreto para matar todos os judeus existentes nas províncias da Pérsia. Existem momentos em que a maldade parece que vai vencer, mas por sobre ela está a bondade e a justiça do Senhor, porque Deus é amor, e a maior prova disso foi Cristo morrer na cruz. Mais uma vez, meus irmãos, o nosso bispo, comentarista da lição, ele deixa bem frisado aqui, que a morte de Jesus na cruz, ela venceu toda e qualquer maldade. A partir do momento que o homem cai no Éden, ele se torna pecador. Mas o pecado deste homem pecador, o pecado deste homem aqui, Rodrigo, pecador, foi vencido lá na cruz do Calvário. E todas as vezes que eu dobro meu joelho aqui no meu quarto, aqui na cabeceira da minha cama, que eu dobro meu joelho lá na congregação do Parque Primavera, ou qualquer outra congregação que eu for, o sangue do Cordeiro, aleluia, ele já venceu o meu pecado. O sangue do Cordeiro vertido ao léu, vertido na cruz do Calvário, ele purifica o meu e o teu pecado e nos faz ser dignos de entrar na presença de Deus. Porque assim, o pecado uma vez habitando em nós, o sangue do Cordeiro perdoa os nossos pecados e nos faz ter o direito de salvação. Aleluia, Jesus. É lindo demais, meus irmãos. Eu me alegro muito. Eu me alegro com a palavra de Deus. Eu me alegro com as Escrituras. Eu me alegro com essa certeza. Eu me alegro com esse Jesus que eu sirvo, que você serve. Eu me alegro muito na presença dele, meus irmãos. Sou pentecostal, meu irmão. Sou pentecostal, eu dou lugar na terra. E eu sei que vocês também dão. Eu sei que vocês também dão glória aí do outro lado. Eu sei que vocês também estão felizes aí do outro lado. Eu sei que nós estamos sendo amassados, mais uma vez posto em casa. Mas nós estamos cada vez mais fortes na presença de Deus. Por causa dessa certeza que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. 3.2. Aprendendo com Esther e Mardoqueu.
A história de Mardoqueu e Ester nos ensina a sermos cristãos em meio à desumanidade estabelecida pelo mundo. Ester chorava por seu povo. Mardoqueu estava disposto a servir a Deus aonde quer que estivesse. Diante disto, o Senhor trabalhou na vida dos dois para realizar grandes coisas em favor de seu povo. O livro de Isaías diz: por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Irmão, olha isso. Vou ler de novo. Eu vou ler de novo esta profecia de Isaías. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão